eu sou a professora Andréa Cordeiro, da Universidade Federal do Paraná. Eu sou professora dentro da Faculdade de Educação, né, do setor de Educação da Universidade Federal do Paraná e no programa de pós-graduação em Educação, lá também na UFPR. E eu tive a alegria já de trabalhar um pouquinho com a Nina Veiga, né? Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com ela novamente num congresso de artes manuais, que no meu caso são sempre voltadas para a educação. Então eu tive algumas alegrias já nesse sentido, né? De projetos de extensão, eventos de extensão com oficinas, trabalhos de pós-graduação que eu já pude orientar nesse sentido, pesquisas, né? Porque o meu projeto de pesquisa engloba educação feminina, então também cabe a parte das artes manuais. E eu tive uma grata alegria que foi a de orientar trabalhos de conclusão de curso dentro dessa temática, na graduação, né? Então agora vocês vão poder acompanhar a apresentação, né, de um trabalho que já foi defendido há alguns anos, que é o trabalho de conclusão de curso da Eduarda Kulik, que fez uma pesquisa a partir das ações e dos registros dos trabalhos das Bonequeiras Sem Fronteira, que é um grupo que faz bonecos, né, e bonecas de pano desde 2012 para doação, para presente, né? Não é doação, não, é presente. E a Eduarda vai apresentar para vocês um pouco dessa trajetória desse trabalho, mas a pergunta da Eduarda ia mais na direção do papel das bonecas negras, né? Porque o grupo tem uma tradição de fazer bonecos que tenham uma grande diversidade étnica, racial, e aí ela vai fazer essas perguntas, né, em direção ao papel da representatividade nos brinquedos, né, junto à infância. Então, eu espero que vocês apreciem, né? Agradeço novamente a Nina e uma boa apresentação para vocês. Boa tarde, boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Eduarda Kulik, eu sou aluna do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho. O título é Bonecas Negras, Representatividade e Infância, uma análise do projeto das Bonequeiras Sem Fronteira. No caso aqui, a minha pergunta de pesquisa foi como as bonecas negras carregam potencial de representatividade no período da infância. A partir dessa pergunta, o meu objetivo geral é discutir as relações, discutir as questões que permeiam a infância das crianças negras, assim como representatividade, autoestima e racismo. Também a relação da oferta de brinquedos para essas crianças. Já os objetivos específicos vão de discutir o conceito de infância como construção social, perceber a relevância do papel das bonecas e bonecos na construção social dessas crianças, entender as formas que são representadas as bonecas negras, conhecer uma iniciativa que tem se preocupado com essas questões, que no caso é a das Bonequeiras Sem Fronteiras, e analisar os registros fotográficos e entrevistas com as voluntárias desse projeto. A metodologia é de cunho qualitativo, mas com um aparato de pesquisa bibliográfica também. O primeiro ponto do trabalho é a infância negra e educação. Primeiro, eu começo uma discussão sobre a construção social da criança, com o aparato do Pinto e Sarmento. No caso, os autores colocam que a infância que nós conhecemos atualmente, ela começou a ser construída no século XVIII. E nesse período, apenas uma parte das crianças conseguiam viver essa parte da infância. Outras crianças viviam, mas sem um respaldo que garantisse uma qualidade nesse período de vida. Atualmente, há fatores derivados da nossa sociedade que fazem com que a gente perceba a infância de diversas formas e que sejam diferentes por muitas razões. Então, aqui entra um dos questionamentos da pesquisa. Quem são as crianças que se encontram em maior vulnerabilidade? A que classe social elas pertencem e qual é a cor delas? No caso, a imensa maioria dessas crianças são negras, e é aqui que entra mais um pouco da discussão.
infância da criança negra, ela é carregada com racismo estrutural, que no caso a gente percebe que quem acaba tendo menos suporte para viver essa infância são as crianças negras, né? E então a gente traz um pouco também dentro do ponto da educação algumas vitórias do movimento negro, que no caso é o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases. Ele garante que nas escolas sejam ensinados um pouco sobre a cultura africana e afro-brasileira. No caso aqui é importante pontuar que por muitas vezes ainda esses trabalhos em sala de aula são feitos em datas comemorativas, em momentos mais isolados, e não em lições ou trabalhos mais orgânicos do dia a dia. Então, ainda há o que se trabalhar, mas é importante pontuar que é uma vitória, já que antes não era garantido de nenhuma outra forma. Então, também tem o ponto da representatividade, que é importante colocar aqui, para agregar outras formas de cultura dentro da sala de aula, saindo da lógica eurocêntrica, partindo do pressuposto que a nossa escola atual trabalha muito de uma forma que não garante o ensino da nossa cultura, e sim de uma cultura mais eurocêntrica, sem colocar pontos que são importantes dentro da nossa realidade. Aqui eu também trago um ponto da discussão de Gomes, que coloca que nós vivemos numa realidade dialética, e nossos corpos, além de serem biológicos, eles também são políticos. Então, é muito importante a gente trabalhar outros tipos de cultura e trazer também outras questões que mostrem essa realidade. Já no ponto da estética ou estereótipo, eu trabalho como é a oferta dessas bonecas para as crianças. Então, no caso, não se trata somente de ofertar uma boneca negra para uma criança. Também precisa estar atento como que é essa oferta, qual é a qualidade dessa boneca, qual o cuidado dela para ser ofertada. Essa boneca, ela está de acordo com as características físicas, está respeitando a cultura da criança e não só mostrando de uma forma estereotipada. Eu trago aqui um exemplo histórico do livro A Bonequinha Preta, no qual mostra que a boneca negra dessa história, ela se parece muito mais com o gato, que é um bicho, do que com a menina, que no caso, essa menina é dona da boneca, a boneca em si, ela é pertencente a essa personagem branca. E essa personagem branca, ela carrega tanto as características físicas, quanto as qualidades dela, de uma forma muito leve. Ela é uma menina muito querida por todos do livro, ela é uma menina que respeita as regras, ela tem suas características físicas muito bem percebidas, então os olhos, a boca, a bochecha, tudo é muito bem desenhado. Já a bonequinha preta, as suas características físicas, elas se confundem muito, dá para ver aqui na imagem que é tudo da mesma cor, ela não tem ela é bem estereotipada no caso, né? Então, ainda que haja hoje em dia ofertas de bonecas e personagens de livros muito bem construídas, é importante a gente pontuar historicamente que nem sempre foi assim. E ainda há esse tipo de oferta que precisa acabar para que haja ofertas realmente respeitosas. A boneca como fonte de representatividade, eu trago aqui um relato de uma live no YouTube do projeto EDIA, que fala sobre um pouco sobre as bonecas. Rosa pontua, numa experiência de sala de aula que ela elaborou com seus alunos, o relato de uma experiência que ela fez em sala de aula. No caso, ela constrói com seus alunos uma boneca no qual se parecia muito com eles,
tanto de altura, quanto as roupas que as crianças trouxeram para vestir essa boneca. E essa boneca é uma boneca negra, que carrega várias das características, desde o cabelo trançado, quanto os olhos, enfim, todas as suas características físicas eram de uma criança, uma boneca negra, né? E as crianças negras, elas se identificavam com essa boneca, tanto as negras quanto as brancas, porque as crianças brancas queriam se parecer com essa boneca. Então, elas vinham com o cabelo trançado da mesma forma, ou queriam carregar suas qualidades, que no caso Rosa coloca que ela era uma boneca com poderes especiais, que sabia muito de cálculo, era muito inteligente, então todo mundo queria se parecer com essa boneca e se sentir representado por ela. Acredito que esse seja um exemplo bem pertinente do potencial de representatividade que uma boneca pode carregar. Já as bonecas de nós e objetos transicionais, eu trago aqui o exemplo da boneca Bayomi. No caso, os objetos transicionais são os objetos que ajudam as crianças a saírem do vínculo familiar e irem para um espaço social mais coletivo. E no caso desse objeto que é colocado por Winnicott, o objeto transicional, ele carrega a forma da cabeça ser bem firme e o corpo molinho, que se assemelha muito à forma de um bebê. E aqui a gente pode mostrar o exemplo da boneca Bayomi, que é uma boneca de nós, toda molinha, com alguns pontos só bem firmes. E ao longo dessa pesquisa, eu percebi que a boneca Bayomi, ela carrega uma história que por vezes é contada de uma forma muito trágica, que no caso é como se as mulheres que vieram nos navios negreiros tirassem a barra da sua saia para trazer essa boneca de nó para os seus filhos, mas essa história, ela não é verídica. A boneca Bayomi, ela é muito mais contemporânea do que é relatado nessas histórias. E ela não carrega essa história trágica. Ela foi feita por uma artesã que fez essa boneca especialmente para a criança que estava no seu ventre, para que representasse essa criança e que servisse como esse objeto transicional, mas não dessa forma trágica. E, inclusive, os materiais que ela utilizava era justamente para defender esse uso de materiais mais ecológicos e que não privilegiasse esse desperdício. Por isso era feita com os retalhos. Então, é uma história, assim, de resistência, é uma história muito bonita, mas não com esse cunho trágico. A Bayomi, inclusive, é o nome da filha que a artesã gestava no período em que produziu as bonecas. Já sobre o projeto das Bonequeiras Sem Fronteiras, ele deu-se início a partir de uma ação de despejo na cidade de São José dos Campos, lá no ano de 2012. Ele é composto por muitas costureiras do nosso país e elas se reúnem de forma online. No caso, elas se encontram via algumas plataformas, né? No caso, em 2012 eram algumas outras, e se reuniam para pensar no projeto. Então, no caso, ele surgiu em 2012 e teve sua trajetória de 7 anos ininterruptos. Ela foi interrompida em 2018, mas agora tem voltado de uma forma mais gradual e estamos aí. Já a vivência das Bonequeiras Sem Fronteiras no caminho da representatividade, eu acredito que o projeto em si, ele ilustra muito bem esse trabalho, né? Porque antes mesmo de fazer as entregas, as bonequeiras, elas pensam em estudar o ambiente que vão entregar esses bonecos e bonecas, para não trazer um boneco estereotipado ou muito fora da realidade no qual será feita a entrega. No caso aqui, eu trago até um exemplo em imagem, que é do Capitão Mangue,
que é um boneco elaborado pela bonequeira Sinara Cel, e foi pensado para ser entregue para as crianças da comunidade de pescadores de caranguejo, numa ilha localizada, na Ilha de Deus, localizada lá no Recife. Então, as bonequeiras, elas pesquisam tanto os traços físicos das crianças, animais que estão dentro da região e o cotidiano que essas crianças vivem. Que aqui o Capitão Mangue, ele tem a pele negra, os cabelos loiros, assim como as crianças que vivem no local da Ilha de Deus, e ele também tem as suas garrinhas de caranguejo, porque é uma comunidade de pescadores de caranguejo. Então, ele está todo dentro do contexto dessa região. Já dentro da análise de entrevista, o que foi pensado? Eu elaborei um relatório para... eu elaborei um roteiro prévio para ser feita essas perguntas. Então, no caso, eu fiz um roteiro de perguntas para conversar com as meninas e fiz a entrevista na plataforma Zoom. Essa entrevista, ela foi elaborada como uma roda de conversa. E muito do que eu pensei para conversar com as meninas foi privilegiado de uma forma muito natural. Eu não precisei nem tocar na pergunta para que as meninas trouxessem. No caso, a entrevista se deu com 6 voluntárias do projeto. Muitas delas já participaram desde o início e algumas delas também eram negras. Então, trouxeram muitos relatos, tanto do projeto, quanto pessoais, que as motivaram para estar presente no projeto das Bonequeiras Sem Fronteiras. Aqui eu também trago outra imagem, mais para ilustrar o projeto mesmo, que é uma criança da aldeia indígena, aldeia Araçaí, em 2015, que é de uma entrega também, no caso ela está com um macaquinho, que também traz um pouco dessa pesquisa, não só para as características físicas, mas do cotidiano e dos animais que estão presentes na região. Dentro da análise de entrevista, eu separei em 4 tópicos. O primeiro é do porquê entrega de bonecas, que no caso há muito esse questionamento do porquê entregar bonecas e não alimentos, roupas ou objetos, né, que ajudem mais na sobrevivência. E isso vai muito de encontro com o início lá do meu trabalho, que questiona o porquê da infância. É muito importante a gente pensar que é necessário privilegiar a vivência da infância. Então, questionar o porquê de se entregar boneca é questionar também o porquê de garantir esse momento de se viver a infância. Por mais que o cotidiano e essa realidade da criança que esteja recebendo a boneca não favoreça, é necessário privilegiar esse momento de brincadeira e de troca também. As Bonequeiras Sem Fronteiras colocam que não é uma ação, uma caridade, é um presente. Então, é importante privilegiar esse momento, né? Outro ponto que eu coloco é o processo de pesquisa, que eu, como pesquisadora, ainda tive um pouco de dificuldade de perceber. Porém, é um processo muito rico e muito minucioso, com muito cuidado. As meninas, elas se reúnem, fazem esse momento de troca, porque, por vezes, há uma bonequeira específica que viva perto ou no ambiente que haja a entrega. Mas as outras não. Então, existe esse momento de troca, de pesquisa, de entender como que é a realidade desse ambiente. Então, é um processo muito longo e bem trabalhoso. Já as ações afirmativas para além do projeto, vem para ilustrar que em muitos momentos existe esse momento de entrega, porém, há ações para além deles, já que há muitas pesquisadoras que são professoras, que são mães, avós, e que levam essas ações para essa realidade. As bonequeiras que são professoras levam para a sala de aula, as bonequeiras que
que são mães, levam para os seus filhos, ou que são avós, levam para os seus netos. Então, ficou bem explícito que o projeto ele não se limita a essas ações de entrega, e sim para um todo, já que acontece de uma forma muito dinâmica. E, por fim, o ponto de essa boneca não se parece comigo, que chamou bastante a minha atenção, perceber que todas as bonequeiras que estavam presentes na entrevista comentaram como não se sentiam representadas com a boneca que recebiam, com as bonecas que recebiam ao longo de suas infâncias. Então, inclusive, eu vou trazer nos próximos pontos alguns relatos que mostram esse ponto. Aqui eu trago, nas ações afirmativas para além do projeto, o relato da Lindalva, que traz a história do Lorenzo, que é seu filho. No caso, o Lorenzo, ele viveu uma história muito delicada, no qual a professora de seus colegas, eles implicavam muito com o seu cabelo. E de tanto implicarem com o cabelo do Lorenzo, ele foi lá, juntou todo o seu dinheiro que ele guardava para comprar um presente especial, foi no cabeleireiro e cortou seu cabelo. A sua mãe, a Lindalva, ela não estava em casa e não pôde impedir ou conversar com ele antes. Então ela chegou e o Lorenzo já estava de cabeça raspada e chorando muito triste. Ela compartilhou essa história com as bonequeiras, que montaram um bonequinho bem pequenininho que lembrava o Lorenzo. No caso, tinha a mesma roupa que ele estava em uma foto e tinha todas as suas características físicas, inclusive o cabelo. O Lorenzo, ele carregou esse boneco com ele durante muito tempo. A Lindalva relatou que carregava para lá e para cá, no bolso, no meio das brincadeiras, esse boneco estava sempre presente. E porque ele representava o Lorenzo da forma que ele realmente é, para ele não se esquecer da sua origem, dos seus traços. Então, ele é um boneco carregado de representatividade. Trago aqui a imagem do Lorenzo muito feliz com o seu boneco. Eu fiquei bem emocionada quando ouvi a história e também quando eu vi essa foto, eu acho muito especial. E aqui eu trago o relato da Vera, que faz todo sentido e que também ilustra muito bem o trabalho. Ele se encaixa no ponto "essa boneca não se parece comigo", e eu vou ler porque acredito que as palavras dela façam total sentido. Eu tenho como trauma a boneca. Eu era muito pobre e um belo dia alguém me deu uma boneca. Só que eu olhei para a boneca e eu me revoltei com aquela boneca. Era uma boneca branca, loira, e eu olhei a boneca, olhei para mim e meti a tesoura no cabelo da boneca. Cortei todo o cabelo dela, molhei a boneca e a boneca chorava. Eu molhei a boneca assim e eu queria uma boneca, mas achei que aquela boneca era muito diferente. Então, dentro desse depoimento da Vera, a gente percebe a importância de não entregar somente a boneca, mas pensar em todo o contexto e realidade que a criança que vai receber essa boneca, ela está inserida. A Vera recebeu essa boneca, né? Mesmo sendo muito pobre, em uma situação mais vulnerável. Mas aquela boneca não correspondia à imagem dela, né? Então, fica aqui esse relato super forte. Já nas conclusões, fica, primeiro, o potencial dos movimentos sociais, que não se limita a ele, né? Então, existe essa ação desse movimento social, que é as Bonequeiras Sem Fronteiras, e as ações de potencial que foram permeadas por elas, né? Também tem a problematização de pontos enraizados no nosso cotidiano, que promovem a luta contra o racismo, e também a conduta antirracista não deve se limitar a momentos pontuais, e sim está inserida em todo o nosso cotidiano. É isso, muito obrigada.